Olá, começa agora o Alesp em Pauta. Hoje eu converso com especialistas sobre a busca excessiva pela beleza com procedimentos estéticos e quando eles podem ser aliados à saúde e à autoestima. Para essa conversa eu recebo Ronaldo Scalici, que é professor do curso de Estética da Universidade de Guarulhos e mestre em ensino de ciência em saúde. Seja bem-vindo. Olá, eu agradeço pelo convite e poder falar sobre esse assunto tão importante. Obrigada. Também recebo aqui nos nossos estúdios Patrícia Almeida, que é cirurgiã dentista, especialista em reabilitação oral e estética, também integrante da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas e tem também um projeto chamado Florescer, que atende gratuitamente mulheres vítimas de violência doméstica. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Priscila. É sempre bom estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, para começar, vamos falar um pouquinho sobre esse limite dos procedimentos estéticos. A gente tem hoje uma gama de opções. Aí eu quero que os dois falem um pouquinho para a gente. Primeiro, então, Ronaldo, até que ponto é saudável? Até que não interfira na saúde da pessoa. Né? A gente está vendo hoje tem um excesso de procedimentos, né, que são feitos para correção, né, para mudar algo do rosto. Sim. E aonde atinge isso? Será que atinge a saúde? E por que está sendo feito? Está sendo feito porque atingiu a saúde psicológica da pessoa que não está... Isso, exatamente. Uhum. A autoestima da pessoa, né, porque sabe-se hoje que a autoestima também influencia na saúde. Uhum. Né? Só que tem que ser muito bem avaliado. Até onde essa autoestima está sendo atingida? Está atingindo o psicológico? Uhum. Aí sim, né? Acho viável se fazer. Mas o excesso está mudando até a característica física da pessoa. Física, assim, né? Sim. Uhum. Bom, na verdade, quando o paciente ele chega na clínica, né, pedindo algum procedimento estético, você tem que avaliar exatamente ali se por trás daquilo que ele está buscando não tem algum transtorno presente. Existe uma doença chamada transtorno dismórfico corporal. O que é isso? Uhum. É quando o paciente ele olha no espelho e ele não se enxerga. Então, por exemplo, ele já está... vamos dar um exemplo claro que todo mundo vai entender. Uhum. A boca. Tem paciente que já colocou 1 ml de preenchimento nos lábios, colocou o segundo, colocou o terceiro, ele olha no espelho e ele acha que ele está com aquela boca fina. Então ele vai no consultório atrás daquele preenchimento novamente, ele não se reconhece. Então o profissional que está ali avaliando aquele paciente pela primeira vez tem que fazer uma anamnese bem trabalhada para entender o que aquele paciente está buscando, para não necessariamente aquilo que o paciente está indo atrás é o que ele realmente precisa. Como o Ronaldo disse, tem pacientes que realmente precisam de alguma coisa para melhorar a autoestima, para melhorar a qualidade de vida, porque a gente sabe que o psicológico está ali atrapalhando alguma coisa. Mas nós, profissionais da saúde, a gente tem que estar de olho nisso, porque principalmente agora, com esse negócio de todo mundo tem que estar magro, tem que ter um bocão, tem que ter a sobrancelha não sei aonde, o paciente chega desse jeito. E nós temos que olhar para ele e falar, não é assim, você é bonito desse jeito, existe uma regra. Porque senão, aquilo vai passar da saúde, né? Calma, né? Não é calma, tão assim. Calma. Uhum. E, Ronaldo, você já viu muitas pessoas até se arrependendo depois de fazer tantos procedimentos? Sim. E tendo que retirar o ácido hialurônico. Vimos até artistas fazendo isso. Né? Porque exageraram e ficaram completamente... Que a fisionomia é completamente diferente. Uhum. Né? Devido ao exagero. A gente vê que a questão até da harmonização tem recebido muitas críticas, principalmente dos artistas, né? Porque eu acredito que vá para a linha do exagero, porque uma correção é uma coisa. Sim. Quando a pessoa ficar irreconhecível, é estranho, né? Sim. Isso é horrível, né? Na verdade, o que vai acontecendo? É aquilo que eu falei da boca. O paciente chega, quer 1 ml, chega de novo, quer 2, chega de novo, quer 3. Tem alguma coisa de errado com o paciente. Então, você tem que ter essa noção que esse paciente não está buscando aquilo, ele está buscando, isso é uma válvula de escape para outra coisa que está acontecendo.
e entender exatamente o que está ali passando pela vida dele. Então, quando você vai fazer uma anamnese, você tem que perguntar para o paciente se ele está tomando algum psicotrópico, se ele está passando por algum tratamento, se está acontecendo alguma coisa diferente com ele, porque senão ele descarrega tudo ali na aparência. Quantos a gente está vendo hoje que está tirando um monte de ácido hialurônico? Porque a moda hoje é ter rosto quadrado. Exato. A moda hoje é a sobrancelha aqui em cima. A moda hoje é a boca enorme. Então, você vai trabalhando nesse negócio de moda, a pessoa perde a sua identidade. E aí você olha uma foto da pessoa de antes, você olha uma foto dela de agora, você fala, nossa, é a mesma pessoa que a gente está falando? Não, não é. Exatamente porque o paciente, quando vem desse jeito, ele tem que ter um acompanhamento psicológico ali. Não dá para ele ser atendido por nós simplesmente porque ele quer mudar alguma coisa no rosto. Por isso que eu falo, é muito importante nós profissionais olhar isso e entender antes de começar a fazer o procedimento. Porque senão vai chegar naquela história de ter que tirar. Porque o paciente está fazendo um monte de coisa e ele não está entendendo o que realmente ele está precisando, né? Vai chegar uma hora que ele vai olhar no espelho e falar, nossa, mas não foi isso que eu pedi. Né? Exatamente. E aí vai ter que tirar. Isso está acontecendo, a gente está vendo aí. Mas muito também devido à ética profissional. Sim. Infelizmente. Né? O ganho nessa área é grande. Então, os profissionais também estão extrapolando. Como ela falou da boca. Eu costumo falar para as pessoas, coloca meio ml, vê como fica, vai se adaptando para depois você colocar mais. Né? Até se acostumar, ver se realmente aquilo vai ornar com o rosto. Só que isso cabe ao profissional. Porque a gente é que avalia, somos nós que avaliamos aquele paciente. A gente que estudou para isso, né? Exato. E muitas vezes a gente precisa de um outro profissional para avaliar. Quando aquilo extrapola, tem que indicar um psicólogo, alguma coisa, para ver o que é que está dentro daquela pessoa. Por isso que a anamnese é tão importante, né, Ronaldo? Exatamente. É fundamental. É a primeira coisa que a gente tem que fazer séria no início do tratamento. Essa avaliação. Para conhecer esse paciente, saber dos problemas que eles têm. Porque até essa ingestão, né, de produtos, né, aplicação desses produtos, se ele tiver em grande quantidade, pode trazer risco para a saúde ou não? Ele fica ali, com o tempo o organismo mesmo absorve e joga fora. O problema não é esse. O problema é o seguinte, como vai ser aplicado isso? Em qual superfície, em qual camada da derme e epiderme que vai ser aplicado? Então, assim, vamos supor, 1 ml você consegue distribuir e diluir ele melhor. Sim. 2 ml, ok. 3, 4, 5, como que você vai fazer isso de uma vez só nesse paciente, distribuir aquilo? Então, não tem como. Por isso que tem que ser gradativo. Não dá para você fazer tudo de uma vez. Tem paciente que chega no consultório e fala assim, eu quero melhorar aqui, 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 hoje. Normalmente é porque vai num casamento no final de semana. Aí a gente já vê que o paciente é extremamente ansioso. Não dá para você fazer nada desse jeito, porque acontece alguma coisa que você está aplicando ali. Romper um vasinho, que é muito normal acontecer, é comum. Ficar roxo. O paciente tem um casamento no final de semana. O que ele vai fazer? Eu vim aqui para ficar mais bonito, olha o que você fez comigo, você acabou com o meu rosto. Então, a gente tem que saber olhar esse paciente e ver que é esse paciente que é muito, muito imediatista e saber que ali está tendo um problema. Que não é a beleza, é um problema de ansiedade que está atrás por isso. Né? Mas essas substâncias, elas podem causar alguma reação no organismo? Depende. A longo prazo pode fazer mal? Vou jogar bem hipoteticamente, para os rins, por exemplo, que é um dos órgãos que filtra ali o nosso sangue. Pode dar algum problema em outro órgão ou não? Não, assim não. Não são substâncias... A não ser que, por exemplo, aplique a substância cai em corrente sanguínea, dá embolia, bererê. Sim. Isso. E No daí caso do Botox, se for mal aplicado em regiões que não pode. Botox não, toxina botulínica. Toxina botulínica, exato. Se for um erro, então. Se for um erro. Mas, por exemplo, o preenchimento com ácido hialurônico, a toxina botulínica, não foi feito para dar problema em ninguém. A não ser que, por exemplo, o paciente tem alguma doença sistêmica que tem que se avaliar. Por exemplo, no caso, quando o paciente tem um lúpus,
ou ele tem uma alergia a ovo, a gente tem um pouquinho de receio para aplicar alguma coisa. Entendi. Isso a gente acaba evitando. Gestante. Gestante é assim, é proibido de fazer. Então, esses pacientes que têm alguma doença sistêmica ou doença autoimune, a gente tem que avaliar cuidadosamente o que está acontecendo ali naquele corpo para saber se vai realmente aplicar ou não. Sim. Aí a gente tem hoje em dia também a questão das redes sociais, né? Que tudo é perfeito ali. Mas muitas vezes tem filtro ou tem manipulação de imagem, mas não é o que as pessoas recebem, elas recebem a perfeição. Como é lidar? O pessoal chega lá com foto, eu quero a boca de tal atriz. Conta pra gente. Exato. Não sou contra redes sociais, eu acho que ela faz um serviço excelente. Né? Várias informações a gente tira de lá. Só que, como você falou, é filtro. Né? Não sei se a doutora concorda comigo, não existe pele perfeita. Ainda mais a pele do brasileiro, por causa que nós estamos num clima tropical. A pele do brasileiro ou é oleosa ou mista. Né? Então, ela vai ter, toda a pele tem algum tipo de imperfeição. E essas redes influenciam para que as pessoas queiram aquilo. Só que aquele é filtro. Né? E querem boca de artista, querem dente também, né? Também quer. É importante ter as redes sociais, mas as pessoas elas têm que se conscientizar que não é daquela forma. Aqueles corpos esculturais, aqueles rostos perfeitos. Não tem uma celulite, né? Exato, né? Que é comum. É comum. Nós somos mulheres e nós vamos ter celulite. Qual o problema de ter celulite? Eu não estou falando daquela celulite que é aquela dolorosa, que é uma doença, lipedema, que tem que se cuidar. Agora, a celulite de mulher, gente, pelo amor de Deus, somos mulheres e vamos ter. Acessório de fábrica, vamos dizer assim. Nasceu mulher, provavelmente vai ter celulite. É isso. Vamos falar um pouquinho agora sobre a questão do envelhecimento. Acho que aí também pega bastante. Porque tem a questão da estética, mas tem a questão do envelhecimento. Que momento que o envelhecimento ele é normal, faz parte do ser humano, envelhecer, é fisiológico. Mas você pode corrigir algumas coisinhas, você pode evitar algumas marcas. Até quando que é saudável isso? Porque às vezes a gente vê a pessoa, sei lá, com 80 anos e a pele aqui, só que o pescoço não, né? Então a gente sabe muito bem que tem uma diferença ali. Isso acontece. Olha, eu sou muito da prevenção. Eu também. Né? E não só na prevenção com cosméticos, mas com água, que é um item fundamental para nós, mas com alimentação. Então, quanto mais cedo nós começarmos com isso e com a proteção solar, vai demorar muito mais para fazer uma correção nessa pele. Sim. Né? Então, se eu começar cedo, logo 20, 25 anos, porque a produção de colágeno já está diminuindo nessa época, infelizmente, né? Pois é. Se eu já ensinar meu filho, minha filha, que, igual quando se escova os dentes. Filho, escova os dentes, já passa protetor. Logo cedo. Vai ter uma conservação dessa pele muito maior. Né? Então, vai demorar para que eu tenha que fazer alguma correção ou tenha que entrar até com um procedimento injetável. Quando você falou da questão da prevenção, o que significa isso? Tomar líquido, água. Né? Se codificou que a gente tem que tomar 2 litros de água por dia. Não é bem assim. É 35 ml por peso. No meu caso, deu quase 4 litros de água. Alimentação influencia muito. Alimentação saudável, né? Exato. Frutas, verduras, legumes. Não dieta. Porque dieta acaba estressando e a gente sabe que os hormônios de estresse podem causar envelhecimento. Então é uma Cortisol, né? exatamente, cortisol. Uma reeducação alimentar, que é o ideal, que é o que todo brasileiro deveria, todo mundo deveria ter. Né? A hidratação tópica e a proteção com FPS, que é fundamental. Dizem até que o ácido botulínico, né, a toxina botulínica, que é para também prevenir ali as ruguinhas. As marcas. Isso também é possível? Não. Isso sim. Aí sim. Na verdade, a toxina botulínica, ele foi feito para paralisar o músculo, tá?
Então, assim, ele paralisa o músculo para que ele não trabalhe em excesso em algumas partes do rosto e aí se marca, tá? Por exemplo, eu sou uma pessoa muito expressiva. Falo com a mão, falo com o olho, falo com a boca. Sou muito expressiva. Então, eu tenho muitas marcas. Eu tenho muitas marcas. Normalmente, se aplica Botox no terço superior, terço médio, que é as partes que se aplica para evitar aquelas, sabe, aqueles pezinhos de galinha aqui, umas manchinhas, umas marquinhas que tem aqui. O Botox foi feito para isso. A toxina botulínica, né? Ele é preventivo. Por isso que a gente fala em prevenção. O Ronaldo está falando em prevenção. Ele é preventivo, para não deixar a sua pele envelhecer com aqueles sulcos que vai virar uma ruga e aquela ruga vai ser difícil de tirar, né? Porque normalmente aquela pessoa, assim, o melhor dos mundos foi o que o Ronaldo disse, né? A gente se alimentar bem, beber bastante água, não se estressar, não liberar cortisol no organismo, mas é difícil a gente fazer isso. Ou até mesmo a gente não teve condição financeira de fazer isso quando a gente era mais novo. E a gente foi pegar esse conhecimento agora, depois dos 25. Também, né? E essa informação agora. Então aí a gente vai ter que dar um jeito de remediar aquilo que aconteceu, né? Não usava o protetor solar. Então essa prevenção é ótimo quando você consegue, mas quando você não tem, aí entra o procedimento de tratar mesmo, né? Que é o que a gente fala de tratar o organismo, de tratar para evitar, por exemplo, eu tô chegando aos 40. Hoje existe aquele negócio do seguinte, ai, nossa, sua pele é muito boa quando você tem 20, quando você está chegando aos 40, já não é tão boa assim. Nossa, 50, meu Deus do céu, tá um maracujá murcho. Não é isso? Então, principalmente para nós mulheres. Estou com 50. Principalmente para nós mulheres, isso é terrível. E a gente tem que fazer o seguinte, você tem que entender que você vai envelhecer, é um processo fisiológico você envelhecer. As marcas que você carrega, não estou falando para você ser desleixado e nada disso. Mas eu estou falando que não dá para você, com 50 anos, achar que você vai ter uma pele de 20 e vai ter. Você pode até tentar ter uma pele de 20 com tratamentos e tudo mais, que existem tratamentos muito bons no mercado para isso, mas você tem que aceitar a sua idade. 30 anos, você vai ser uma pessoa com 30 anos com a pele saudável de 30 anos. Tem alguns sinais, tem algumas manchas, por mais que você faz a aplicação do protetor solar, mas é isso que eu acho que está faltando. A gente falar para o paciente, você tem 30 anos, então a gente vai melhorar uma pele para 30 anos. Não eu quero ter os meus 18 de volta. Não tem como. É isso que está se buscando. Exatamente. E é isso que a internet está vendendo. Isso é uma coisa que a gente, como profissional, foi o que ele falou, é um mercado muito lucrativo. Então, o paciente pode chegar no meu consultório e falar assim, eu quero ter aquela pele de novo de 18. Ok, ótimo, você precisa disso, 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 disso. 20 mil reais. O paciente que está nessa condição aí, ele vai pagar. Porque ele quer a pele dos 18. Só que você tem que mostrar para ele que não é assim. E eu acho que é muito importante isso. Eu acho que o que a Patrícia falou é normalizar o normal. Sim. Exato. Sim. Resumindo o que você falou, né? Normalizar o que é normal. O seu estado, é assim que você está. Você está envelhecendo e está tudo bem. Olha que bacana. Quanto tempo você viveu? Isso é importante demais. Exato. As pessoas, eu acho que começam a falar assim, nossa, eu tô com 40, tô com 50. Que legal! Eu brinco com todo mundo que eu quero ver até os 120. Na minha família, todo mundo vive assim. Meus avós vivem até 105, 107. E eu quero viver muito. Porque quanta história eu vou ter? Quanto eu vou ter vivido ali, ter aproveitado essa encarnação que eu tive. Sim. E as pessoas hoje estão esquecendo disso. Isso é muito ruim, né? A pessoa chega falando com você no consultório, você olha aquela pessoa vazia, falando que só quer a pele. E o que foi que ela viveu? E lembrando que é bem essa questão, são as histórias, né? Exato. Às vezes uma ruguinha aqui, uma marca ali, ela tem uma história. Sim. Ela faz parte de quem você chegou e o quanto você viveu. E isso é importante, Então, né? Priscila, diferente de uma cicatriz. Uma cicatriz, vamos supor, o paciente chegou na clínica e ele teve um acidente, ele tem uma cicatriz que incomoda, que remete a uma coisa mais triste, que ele quer tratar. Então, trata com ácido, trata com algumas coisas. Microagulhamento. Microagulhamento. Então, aí sim, aquela cicatriz
traz uma história que não é legal para aquele paciente e se ele não tiver aquela cicatriz, a vida dele vai ficar melhor. Então, a gente está falando de dois extremos aqui, né? Procedimentos estéticos que trazem, que é a favor do paciente, no caso de uma cicatriz, questão de cabelo também, que o paciente perde cabelo e retoma cabelo, isso é muito marcante para o paciente, e questão de paciente que realmente vai em busca de uma beleza que está vendendo na internet. Você comentou sobre a questão até dos dentes, né? Hoje em dia a gente vê realmente aquele dente branco, né? Muito correto, tudo certinho. Nem sempre, né? As pessoas têm uma dentição assim tão perfeita, né? Não tem. Aham. Claro que não. E é uma coisa que eu falo assim, é tão meu isso. Eu falo o seguinte, eu tenho um dente maior que o outro. Um é maior que o outro. E ele vai ficar um maior que o outro. Ele vai ficar. Por quê? Porque eu não estou usando uma dentadura. Para eu colocar milimetricamente ali o dente do lado do outro. Esse é o meu sorriso. Então, tem pacientes que chegam no consultório e falam assim, eu quero o dente perfeito, os dois centrais do mesmo tamanho, os laterais 5 milímetros acima, os caninos 5 milímetros abaixo, que esse é o padrão, né? 5 milímetros abaixo e os pré-molares para trás, uma linha de sorriso perfeita. Só que assim, existe o desgaste. Você está falando, você mastiga, um lado você mastiga mais que o outro. Tem o desgaste normal do dente. Eu quero um dente branco, 100% branco da cor do leite. Gente, uma coisa é você ter um dente branco, tratado, feito limpeza, um clareamento uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Outra coisa é você facetar o seu dente todo porque você quer ele branco. Aí não. Isso é uma coisa que Fica estamos estranho, né? Fica. As pessoas que olham assim... Fica estranho. Mas o paciente quer a todo custo. Aí, por exemplo, você vai facetar um dente, o dente do paciente está perfeito. E aí o paciente quer que você facete o dente dele, o que é uma faceta? É aquilo que você coloca como se fosse uma capinha no dente, sabe? Então, assim, para você fazer aquilo, você vai ter que fazer um desgaste no dente. Então, a todo custo ele quer. Então, cabe a nós, profissionais que estudamos para isso, explicar, olha, seu dente é lindo. Com clareamento, a gente chega próximo a isso que você está querendo. Porque esse branco que você está vendo aqui no Instagram é um filtro. A gente não vai chegar nisso. Então, assim, tentar mostrar isso para o paciente. Porque a gente está falando de dente. Uma vez que você desgasta, você não tem como recuperar aquilo. Isso é preocupante. Isso até que eu ia perguntar, porque assim, eu já vi algumas imagens, né, até na internet, que os dentes, eles ficam bem pequenininhos, né? Se a pessoa resolve tirar a faceta, não tira nunca mais. Então, não dá para retroceder. Não. Tem algumas facetas que a gente fala de resina, que a gente desgasta um pouquinho menos. Só que, por exemplo, você começa a desgastar, aí o paciente chega para você e fala assim, não, esse dente está muito para frente, vamos desgastar mais um pouquinho, que eu quero um dente um pouquinho mais profundo. Você vai desgastando, vai chegar uma hora que você não vai conseguir voltar aquilo. E aí? Você nunca mais vai poder não usar uma lente, uma faceta, porque seu dente já está gasto. E tem todos os cuidados, né? Porque ele acaba sendo até mais frágil, não? Na verdade, ele é mais frágil. Gente, Deus foi perfeito. Então, assim, o esmalte, ele é extremamente duro e resistente. Uma faceta resistente, ela é de zircônia, ela é de um material chamado Emex, ok. Só que aquilo pode fraturar. Pode fraturar, pode ter uma infiltração, pode dar uma cárie ali embaixo. Se você não tiver o cuidado certinho, pode dar errado, você pode até, assim, em casos mais graves, perder o dente. Então, não adianta só, por exemplo, você pôr a faceta e, meu dente tá branco agora, nunca mais vou no dentista. Isso acontece, viu? Não é bem assim, não. A cada 6 meses você tem que voltar lá para fazer um polimento, para saber se nada infiltrou ali, senão vai dar errado. Muito errado. A gente está falando também sobre a questão das redes sociais e o quanto elas influenciam as pessoas nessa questão da aparência. Agora a gente tem inteligência artificial. Outro dia eu vi um vídeo, inclusive nas redes sociais, que mostrava uma pessoa perfeita e alguém comentando, olha, o cabelo dela é perfeito, a pele perfeita, os dentes perfeitos, mas isso é inteligência artificial. Sim. Ninguém é desse jeito. Dá um pouco de receio, vocês como profissionais também da saúde, claro que da parte estética, mas da saúde, essa questão também da inteligência artificial que vem trazer uma realidade que não é real. Sim, dá medo, porque acho que a cobrança vai começar a ser maior, né? Vai ser. Já é grande dos clientes, dos pacientes.
com isso de inteligência artificial mostrando uma pessoa perfeita, todo mundo vai querer buscar aquilo. Né? E aquilo não existe. Então, a cobrança dos pacientes e clientes vai ser cada vez maior, infelizmente. É que você tem um limite para você, por exemplo, trabalhar no rosto, trabalhar no corpo. Por exemplo, eu tenho 1,67 m. Aí eu olho a Gisele, ela tem quanto? 1,70 m e quanto, a Gisele? Imensa, não Aí sei. eu viro e falo... Gisele Bündchen, você tá falando, né? Aí eu falo, eu quero ficar igual ela. Gente, existe um limite ali, a pessoa tem 1,67 m. Por mais que ali, inteligência artificial, que fez, e ela com aquele tamanho todo ia ficar muito deslumbrante, muito bonita, caramba, como é que você vai fazer isso? Então, existem limites. Ai, nossa, eu quero emagrecer e quero ficar com o corpo, da Sandy. A Sandy é desse tamanho, como eu vou chegar naquele corpo? Sabe? Então, você tem que, é o que eu falo, a inteligência artificial está aí, a internet está aí, está muito mais difícil para nós, profissionais da saúde, que trabalhamos com a saúde e com a beleza, mostrar para o paciente que aquilo não beira o saudável. Porque vai ter outro profissional que vai virar e falar assim, nossa, isso vai dar 20 mil reais. E ela Vem vai aqui, fazer. vamos fazer. Então, assim, aí o paciente que você falou que não, ele vira para você e fala assim, isso já aconteceu comigo, eu vou ali na frente e vou fazer, e vou provar para você que dá para fazer. Tá bom, tudo bem. E o pior é que ele fez, e a gente viu ele passando, e realmente foi feito. Mas e a foto de antes e depois, como que fica? Né? Então, isso pra gente está muito complicado. Para mim, por exemplo, para minha irmã, que faz procedimento estético, gente, tá muito difícil. Onde entra a ética profissional. Exato. Porque a gente tem que mensurar a saúde e necessidade desse paciente, desse cliente. Sim. Isso é o nosso ganha-pão, tudo bem, a gente tem que vender, tem que pagar nossas contas, mas você jurou lá atrás que você ia trabalhar de maneira honesta. Então não dá para você simplesmente passar o dinheiro na frente da sua ética. Isso é um absurdo e está acontecendo muito. Fico alerta aí. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, porque ainda tem muita coisa para falar. O tema é amplo. Fica com a gente. Estamos de volta com a Lesp em Pauta hoje, falando sobre aquela linha tênue dos cuidados estéticos e do exagero. E quando também esses cuidados estéticos podem ajudar as pessoas. Aqui nos nossos estúdios eu tenho o Ronaldo Scalici, que é professor do curso de Estética na Universidade de Guarulhos e mestre em ensino de Ciências em Saúde. Também Patrícia Almeida, que é cirurgiã dentista, especialista em reabilitação oral e estética e integrante da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, e também tem um projeto chamado Florescer, que atende gratuitamente mulheres vítimas de violência doméstica. Bom, nós conversamos no bloco anterior sobre essa autoimagem, né? Como a pessoa se enxerga e o quanto isso pode ser prejudicial também, porque ela busca uma mudança estética, mas na verdade é uma questão interior. Existe também o inverso. Por exemplo, a pessoa ela fez tantos procedimentos estéticos que daí ela não se enxerga mais. Nem como ela era antes, é como se ela perdesse a personalidade ou não chega nesse nível? Não, chega. Chega. Chega, né? Chega sim. Chega. Tem pessoas que ela olha a foto dela de antes e ela fala que não é ela. Não é ela. Porque hoje ela se enxerga daquele jeito. Tá mais exagerado e é ela. Hoje é ali. Ela não consegue entender que aquilo que aconteceu ali no rosto dela foi externo, foi ela que causou aquilo e ela não se enxerga. Lógico que existem coisas boas, né? A gente vê aí, por exemplo, o dente do fulano, daqueles jogadores de futebol, sabe? A gente consegue ver que hoje tá melhor, a gente não consegue nem imaginar como era a pessoa antigamente, né? E hoje está muito melhor.
Mas isso é um fator positivo. Tem fatores muito negativos, que a pessoa se olha, ela não se reconhece, e aí isso acaba virando uma doença, que é aquilo que eu acabei de dizer, transtorno dismórfico corporal. Ela não se enxerga, ela não sabe quem é ela no espaço. Ela olha no espelho, ela não sabe, ela não consegue enxergar a própria imagem. Ela se acha ou muito gorda, ou muito feia, ou boca fina, ou o cabelo tá ruim. Ela não consegue se enxergar. E isso é o que eu te falei, beira a doença. Quando beira a doença, você tem que tomar muito cuidado. Quando a gente está tratando de beleza, a gente tem que tomar cuidado para não escorregar, porque quando o paciente vem com muita sede ao pote, a gente sempre tem que ter um sinal de alerta. Esse paciente tem algum problema, alguma coisa que não foi resolvida, que ele está tentando buscar ali. Vamos dar um exemplo. Isso acontece muito. Vou cortar o meu cabelo sempre, e aí eu e o meu cabeleireiro, a gente fica conversando. Ele fala, olha, você quer ver a mulher querer mudar? Brigou com o marido, trocou de namorado, quero pintar o cabelo, Exato. quero fazer a unha, quero fazer não sei o quê. Chegou em casa, se viu, não se reconheceu, voltou lá e quer desfazer tudo. Ou então voltou, brigou com o marido, aí fez as pazes com o marido, voltou lá e falou, ele não gosta do cabelo loiro, vamos lá que eu não estou me reconhecendo. Olha só como isso beira ali o problema. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é uma coisa que tem que se cuidar, não tem jeito. E pode ser mais grave, né? Quando a gente estava falando sobre anorexia, bulimia, que aí já, com certeza, atingiu o psicológico dessa pessoa. E ela tem que ser tratada por psiquiatra com medicação. Né? E nós temos muito isso aqui, ainda. Né? Pessoas que se olham no espelho, não tem nada de gordura, mas elas estão enxergando, em algum ponto do corpo dela, a gordura. Eu já peguei clientes assim, que inclusive brigou comigo na sala de atendimento. Ela não tinha nada e queria fazer massagem modeladora. Ela não tinha 1 grama de gordura. E eu falei, não vou fazer. Você não tem indicação para massagem modeladora. Ela saiu brigando comigo da sala. Era um problema psicológico, porque eu estava enxergando que ela não tinha, mas ela enxergava que tinha. Muitas pessoas que chegam até vocês não têm essa consciência de que estão, né, às vezes já até com a doença instalada, de se olhar no espelho e ter uma outra visão. Como que é tratado isso e como também nos cursos, na formação dos profissionais de saúde, isso é falado também, para que eles também, não que vão atuar como psicólogos, mas pelo menos fiquem atentos a essas pessoas? Olha, eu acho muito importante ter alguma disciplina que fale sobre psicologia no curso de estética. Né? Porque, não sei você, mas a gente age muito como psicólogo. Muitos vão lá porque querem conversar, não só em busca do tratamento. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter algum conhecimento para identificar e encaminhar. Porque realmente a gente não somos psicólogos, mas a gente tem que trabalhar com outros profissionais, né, para poder encaminhar isso. Identificou, vou encaminhar. Né, porque é a área dele, ele vai saber tratar melhor do que eu. E daí tem que ter o tato até para conversar. Na verdade, com a pessoa, assim, né? Você tem que ter um atendimento humanizado ali, né? Isso é o que eu sempre preconizei na clínica. Eu e a minha irmã atende todos os pacientes. A primeira avaliação é nossa. Eu quero saber com quem o paciente mora, o que ele está fazendo, se ele está trabalhando, se está tudo bem, se está estudando. Porque aí eu vou saber um pouquinho dele e eu vou entender o que está acontecendo. Porque senão o paciente chega, isso não foi assim, teve psicologia, mas no meu curso, nos 2 cursos que eu tive, que a minha primeira formação é fisioterapia e depois eu fiz odonto, mas essa pegada de você entender o que está acontecendo com o paciente ali e fazer uma avaliação, uma anamnese, eu acho que deixa a desejar em alguns cursos. Principalmente na odontologia, eu não tive nenhuma aula falando assim, olha, você tem que tomar cuidado que esse paciente ele pode apresentar um transtorno dismórfico corporal. Como que eu sei disso? Eu sei disso porque eu fiz o meu trabalho, a minha tese foi sobre isso. Então, quando eu fiz a minha primeira especialização, eu falei disso. Eu estava atendendo pacientes de ortodontia e o paciente de orto, ele não se enxergava. E eu comecei a entender o que estava acontecendo e fui começar a estudar. Então, hoje, eu acho que falta, sim,
os profissionais terem um pouco mais de consciência, entender o que está acontecendo, principalmente porque a internet está aí, ela está jogando contra. Nesse quesito, está jogando contra. Porque o paciente chega com a foto do fulano e quer ficar igual ao fulano. Mas ele é pequenininho, ele tem assim... A gente é muito misturado no Brasil. Sim. Então, assim, não tem aquele rostinho fininho, aquele bracinho fininho. Gente, a gente é misturado. Então, não dá para você chegar com uma foto e falar que você quer ficar igual a essa pessoa. Tem o visagismo, né, que a gente fala, que a gente olha para o paciente, tem várias regras e proporções, rosto, e angulações de sobrancelha, de boca e tudo mais. A Gisele não é perfeita só porque é a Gisele, porque ela entra num padrão de visagismo perfeito. O lado direito dela, praticamente igual ao esquerdo. Então, assim, ela é uma mulher beirando ao perfeito quando a gente fala de rosto. Então, quando a gente vai fazer isso, é muito difícil a gente ter essa conversa com o paciente. Então, se você não tiver ali, tirar uma hora para você conversar com ele, mostrar para ele algumas coisas, e sim, você tem que se enquadrar no meio da conversa, né? Falar para ele, olha, você acha isso de você, mas em quem você acha que fica perfeito? Em quem você acha que isso está certo? Ou que nariz você acha que é bonito? Para você tentar trazer o paciente para a realidade. Porque senão, ele vai continuar vivendo naquele mundo ilusório e ele acha que é ali que ele vai viver. Só que não é. É muito perigoso isso. Nós estamos trazendo aqui um alerta para a população, né? Em que momento a gente pode entender que é uma doença mesmo, essa visão distorcida do que está enxergando ali no espelho, e o que às vezes é uma crítica, um excesso de crítica, de olhar e falar, não tenho defeito aqui, isso aqui eu não gosto. Em que momento a gente consegue ver o que é a doença, o que é uma crítica normal, por conta de todo o assédio que a gente tem nas redes sociais, nas mídias, enfim? Priscila, eu vou falar por mim. Quando eu faço uma avaliação com o paciente, eu já vejo que o paciente começa a reclamar da vida dele, do que está acontecendo ao redor, do trabalho dele, do marido, do filho, do cabelo, do corpo, do rosto, toma um remédio para dormir, outro para acordar. Eu começo a criar um alerta ali. E aí, eu acabo tentando conversar com esse paciente para ver se não dá para a gente pensar em fazer um acompanhamento psicológico. Mas quando você fala isso para o paciente, ele vira para você e fala assim, você está me chamando de doido? Exato. É isso que você está falando? Isso é tão complexo, é tão difícil, que aí você tem que falar para o paciente, olha, deixa eu te explicar uma coisa. É que está tudo muito ruim aí na sua vida. Seu marido está ruim, seu trabalho está ruim, você não está dormindo direito, seu cabelo não está ruim. O que é que está bom? Então, eu acho que você tem que olhar no espelho e a gente começar a ver que você não é isso que você está falando. E começar a ir comendo pelas beiradas, entendeu? Porque senão, não dá certo. E é bem difícil. Aí você fala... E paciente imediatista, é o que eu falei. Casamento é amanhã, eu quero hoje mudar a boca, mudar o cabelo, mudar tudo. Esses pacientes têm um problema ali, a gente não sabe qual que é, porque a gente não estudou para isso, né? Não. Sim. Mas a gente tem a obrigação de alertar esse paciente. Porque assim, nós profissionais éticos, a gente vai alertar esse paciente. Esse paciente, ele é uma mina de dinheiro na mão de um profissional que não é ético. Inescrupuloso. Exato. Exatamente. Vamos fazer a boca, vamos fazer uma toxina botulínica. Nossa, seu pescoço não tá bom, vamos fazer uma aplicação de várias coisas. Você começa... Esse paciente é uma mina de dinheiro. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, vamos falar um pouquinho de quando todos esses procedimentos, eles já são ali para 100%, pode-se dizer assim, para o bem, no sentido de tanto devolver a autoestima, quanto de algumas pessoas, até o projeto que você tem, de mulheres que passaram por sofrimento, foram abusadas ou passaram por violência e precisam, né? Ou tirar alguma marca que ficou daquela violência, ou precisam mudar alguma coisa, levantar a autoestima para mudar a violência que foi marcada lá dentro, né? Fala um pouquinho pra gente. Olha, esse projeto, ele começou há uns, não sei se 8, 9 anos atrás.
exatamente eu tendo essa conversa com uma paciente. Sabe quando a paciente entra e ela tá reprimida, ela não olha no seu olho, veio com o marido, estava sem o dente. É aquela pessoa que ela não consegue florescer, né? E aí eu comecei a entender que o que faltava para algumas mulheres era exatamente você devolver a autoestima, que foi retirada por um agressor e ela não consegue mais. Hoje em dia, se você não tiver o sorriso, como é que você vai arrumar um emprego? Não é? Então, assim, se você não devolver o sorriso para ela, ela não vai conseguir ter uma autoestima. Qualquer pessoa vai acabar com a vida dela, principalmente o marido. Você tá feia, você é horrorosa, você não tem dente. Como que você vai arrumar um emprego? Então, assim, eu comecei a olhar isso e eu comecei a ver como eu poderia estar melhorando a vida dessas mulheres. Então, foi devolvendo o sorriso. Muitas delas, o que estava ali acontecendo? O agressor, ele viu que se ele tirasse o sorriso da mulher, ela não ia arrumar um emprego, ela ia sempre estar ali dependendo dele. Quando essa mulher ela tem o poder de ter o sorriso de volta, para procurar um emprego, para conseguir sair dessa condição, ela sai. Isso é extremamente importante. Nesse caso, a autoestima foi retirada dela e a gente está vendo notoriamente que ela está ascendente, que ela tem uma marca, uma cicatriz. Você devolver isso para ela, porque foi uma coisa, veja bem, ela não era daquele jeito. Então, ela se enxerga do jeito que ela era, com um sorriso, com um dente, sem uma cicatriz. Então, quando você consegue devolver para a mulher o que ela era, ela tem uma esperança. E lógico que a gente está falando de um problema muito complexo, né? Que é a violência doméstica. Sim. Que está dentro da sua casa e de uma pessoa que, teoricamente, era para você confiar, né? Que dorme. É a relação do amor, né? Que é a relação do amor. Então, assim, hoje, quando eu vejo essas mulheres, quando eu devolvo esse sorriso para elas, eu devolvo a possibilidade, eu devolvo a autoestima, mas eu devolvo a possibilidade dela sair daquela zona de sofrimento se ela quiser. Mas esse mês, eu até estava falando com as meninas, eu fiz uma coisa que eu nunca fiz. Tem uma moça no meu prédio que ela não tem os 4 dentes da frente. Ela arruma ela é da limpeza, sabe, Ronaldo? E aí eu estava fazendo atividade física e eu vi que ela não estava sorrindo e eu falei, tá tudo bem? Ela tá. E meio quietinha e tudo mais. E aí eu vi que ela não tinha os 4 dentes da frente. Aquilo ficou na minha cabeça uns 3 dias. Eu falei, eu tenho que ajudar essa mulher. Como que uma mulher jovem, bonita, tá sem dente, tá se escondendo, você vê que ela só anda com o cabelo assim, sabe, escondida? Eu falei, não, tem que arrumar um jeito. E o jeito de chegar nessa pessoa sem ser invasiva, né? Cheguei, perguntei para ela se estava tudo bem, que eu tinha notado que ela era uma mulher incrível, que ela era uma mulher maravilhosa, que se eu poderia fazer alguma coisa para melhorar aquela mulher incrível que tinha dentro dela. Ela falou, olha, eu sinto muita falta dos meus dentes, eu não consigo colocar. Eu falei, mas como você perdeu os dentes? Aí você já começa, né? Eu falo pouco, né? Então, me conte mais. Como que você perdeu esses dentes? O que está acontecendo? Como que foi? Ela, olha, eu tenho uma doença, os meus dentes foram caindo, e realmente, de fato, foi. E eu não tive dinheiro para colocar uma prótese. Eu falei, bom, vamos fazer o seguinte. Eu sou dentista, eu tenho um projeto chamado Florescer, que atende mulheres vítimas de violência doméstica. Não é o seu caso, porque aí eu já sabia da história inteira da mulher, né? Sim. Mas eu quero muito devolver o seu sorriso. Podemos? Ela, tudo bem, pode, ficou meio receiosa e tudo mais. Eu fiz uma avaliação nela e a gente está tratando essa mulher. E aí hoje, eu vejo ela todos os dias de manhã, porque eu vou fazer minha atividade física. Se você vê, e ela está em tratamento, então ela ainda está sem dente. Gente, é outra mulher. Só ela já sorri de ter uma expectativa, né? Exato, ela já sorri, ela fala, hoje eu tô sem dente, mas daqui a pouco eu vou ter. Então assim, você nota que a autoestima dela tá lá em cima e ela é uma mulher linda. Então eu acho o seguinte, quando você pode devolver a autoestima para a mulher, falando da beleza, do cuidado da pele, tudo mais. Eu tô falando da mulher porque assim, o homem,
Tem alguns que são cuidadosos, mas tem outros que não ligam tanto. Mas isso do homem começar a se cuidar, tá vindo agora. Tá vindo agora. Antes Eu eles acho que não eles se estão cuidavam. perdendo o espaço da beleza para a mulher, eles estão se tocando. sabe que Vamos começar a se tratar também. É que assim, homem não aparece tanto ali que tá envelhecendo, vamos combinar. E para Não eles, às aparece. vezes, é até meio que um troféu, né? É um tô charme, ficando mais, como diz a né? minha... Então, O povo é um charme. Mas é muito cobrado da mulher também. Muito mais cobrado a aparência da mulher do que do homem. Então Sim. E infelizmente, me desculpem falar, mas é por causa das próprias mulheres que se cobram disso. A gente se cobra. É, e que reparam também, se você falou da celulite. Muitas vezes um homem não sabe nem o que é uma celulite. A mulher sabe. E ela vai olhar aquele glúteo e falar, olha quanta celulite. E o homem Não nem sabe o que é aquilo. Sim. A gente se cobra muito, né? Nós mulheres se cobramos demais e a história do envelhecer e eu queria envelhecer bem e tô assim, e como é que vai fazer? A gente se cobra demais. E eu acho que isso tem uma parte que é saudável, por exemplo, nossa, a flacidez está chegando. Tá chegando. Vamos fazer um tratamentinho aqui só para dar uma melhorada. Uma melhoradinha. Não alguma coisa que você faz isso aqui, né? Porque eu quero envelhecer saudável. E isso está faltando. A gente está tentando trazer isso para todo mundo, o envelhecer saudável. Tem procedimentos estéticos maravilhosos, que se a gente usar a favor, nossa, Sim. a mulher fica linda. Mas assim, é para usar a favor, não é para transformar seu rosto. Para usar a favor do seu rosto, do seu corpo. Nossa, eu estou um pouco gordinha, eu estou achando. Então vamos fazer uma massagem modeladora, vamos fazer uma coisa para mim, sabe? Para melhorar. Não é alguma coisa que é invasivo demais. Nossa, eu queria colocar não sei quanto de glúteo, né? Não sei o nome daquilo que coloca no glúteo, sabe? Para aumentar o tamanho. Então, para aumentar o tamanho do glúteo, aí você perde a noção do tamanho que era e como é que fica aqui, sabe? A gente está falando de desproporcional. Quando a gente fala de beleza, de estética, tudo que for para melhorar a saúde, para deixar você mais bonita e você mais saudável mentalmente, é super a favor. Agora, quando não tem como. Isso que você falou da autoestima, eu acho que é um problema de saúde e que se transforma depois num problema ainda maior. Sim. Porque é uma cascata de acontecimentos. A pessoa perde a autoestima, estresse, depressão. E aonde essa depressão pode levar essa pessoa? Exato. A gente está vendo o aumento de suicídios, Exato. principalmente de jovens. Exato. Né? Porque não se aceitam, não aceita a imagem que tem, sofrem bullying na escola. Né? Então eu acho que autoestima, melhorar, gostei muito do seu projeto, achei ótimo. Aumentar a autoestima da pessoa é problema de saúde. Inclusive, uma lei aprovada aqui na LESP fala sobre o atendimento psicológico dentro das escolas, né, como uma prioridade, até levando em consideração aquela época que a gente viveu de pós-pandemia, né, muitas perdas, muitas situações que os jovens tiveram que enfrentar, perdas não só de vidas, né, mas do convívio com os colegas, o crescimento, enfim. Que é um assunto que poderia também ser colocado, né? Afinal de contas, muitas vezes o bullying ele acontece quando o outro não aceita que Não aceita o cabelo, Não- o nariz, que é como você diferente, né? citou. Exato. que a pessoa é diferente dela e que tá tudo bem, que Sim, todo sim. mundo é diferente, né? É. E que aquilo não é motivo para ser Mas maltratado. eu acho que no jovem, aí a gente tem um problema grave, muito grave. Porque aí a gente tem a rede social e todo mundo tem um telefone hoje na mão. Sim. E o jovem não sai do telefone. Exato. E ele está vendo quanto de influenciadores perfeitos, lindos, com uma vida perfeita, que ganham milhões, e ele, da mesma idade, e ele tá com o cabelo assim, cheio de espinha. Então, os nossos jovens, eu super concordo de ter um tratamento psicológico dentro das escolas para detectar isso, para isso não chegar a um ponto de suicídio. Meu marido me falou, só esse ano, teve 2 amigos dele que perdeu 2 filhas, Meu Deus. jovens, por suicídio. E aí, assim, meninas lindas, perfeitas, uma estudava na USP, a outra não lembro onde estudava. Olha só onde a gente está chegando. Eu acho que esse problema da beleza, da aceitação, para os jovens, está sendo muito mais pesado do que a gente está achando que está sendo para a gente. Não, para eles é muito mais, porque eles não têm ainda a estrutura psicológica. Não tem. Né? E você citou um ponto
saindo um pouquinho da pauta, né? Mas como educador eu tenho que falar. Claro. Tudo que esses jovens veem na internet, nessas redes sociais, e veem essas pessoas ganhando dinheiro através da rede social, está estirando eles do estudo. Também, verdade. Achando que eles vão conseguir a mesma coisa. Né? E estão se afastando de escolas, de faculdade, exatamente por causa disso. Porque você já ouviu alguém dizer para você assim, fulano não estudou e ganha 5 vezes mais que você? Já, muito. Eu também. Infelizmente. Fulano não tem metade do que você estudou e ganha muito mais que você. Tudo bem, é a vida daquela pessoa. Eu estudei, não... Foi o jeito que eu arrumei de conseguir sobreviver. Quando você nasce pobre, a única coisa que você tem para fazer é estudar. Então eu era uma moça que a gente veio de Minas, a gente não tinha nada, a gente morava num bairro bem pobre de São Paulo e eu só tinha que estudar. Então assim, a minha meta de melhorar de vida era através do estudo. Então eu fui estudando para conseguir hoje me formar, fiz 2 faculdades, fiz uma pós na Unifesp, fiz várias outras. Então assim, foi através do estudo. Hoje se você nasce pobre e preguiçoso, aí Você fica quer virar difícil. influência. Né? Então, fica difícil. Eu sei que tem muitos influencers que falam algumas coisas boas, ok, falam, mas eu acho que eles também têm culpa no cartório com esse negócio. Porque a vida deles não é perfeita que eles estão postando na internet. Eles são obrigados a postar aquela vida no Instagram, de só na piscina, de andando de jatinho. Mas a vida de todo mundo não é assim. Então existe perrengue, você acorda com a cara amassada, seu cabelo não está 100% escovado, porque você não tem um cabeleireiro ali todo dia. Então você tem que mostrar a realidade. E isso é uma coisa que está... Os nossos jovens, eu tenho que tomar, assim, muito cuidado. Eu tenho uma sobrinha de 7 anos, que tem um celular agora, e a gente tem que ficar falando para ela que a vida não é aquilo que ela vê. E é muito sério. Por isso que é uma coisa que me preocupa demais. Esses influencers na estética, eu acho que eles perturbam muito, né? Porque, não sei se vocês já viram, mas todas as receitas que eles dão é com algum tipo de alimento. Né? E a gente sabe que a nossa pele tem a bactéria, a flora bacteriana dela. Né? E vai fazer uma esfoliação com açúcar. A bactéria adora açúcar. Então, não estou tirando a bactéria, eu estou alimentando, aumentando, proliferando a quantidade de bactérias. Tem uma coisa que eu vi essa semana que eu achei assim, o cúmulo do cúmulo do cúmulo. Uma influenciadora, ela mudou a cor do olho. Nossa. Ela mudou. Ah, eu vi. Você viu, né? Vi. Ela é uma moça linda. Todo dia ela está fazendo um negócio novo estético. Aquilo ali eu acho que tem algum problema. Ela está fazendo alguma coisa estética e ela mudou agora a cor dos olhos. Gente, olha a busca do negócio aonde vai. Aí já é um caso de doença. Que alguém tem que falar para ela. Ela se distanciou dos pais, da família, né? Ela só vive sozinha com o esposo e com as filhinhas. Mas ela é uma moça linda, deslumbrante. E ela tá assim, todo dia ela tá fazendo um negócio novo. Todo dia. E agora foi os olhos, que ficou azul. É um azul diferente, né? Não é um azul da cor que tem que ser assim, normal, né? Genético. Não é genético o negócio, não é ali o biotipo dela. Mas para mim foi o auge do cúmulo. E até para a gente terminar essa conversa que está sendo muito instrutiva, o inverso também, acaba o público também exigindo isso de algumas pessoas. Sim. A gente vê a VTube, né, que é também é influenciadora nas redes sociais, que depois da gravidez engordou. Não conseguiu voltar. E por causa disso, e ela aparentemente está bem resolvida, entende que tá gordinha, ela tá acima do peso, ela acabou de ter um bebê e tá tudo bem, e daqui a pouco ela recupera ou não também, ela que sabe, mas ela é muito atacada, né? Então a gente vê que também há uma cobrança para que da própria pessoa de ter aquela imagem, mas quando o outro também não tem, ela cobra o outro. Cobra. Estamos uma sociedade adoentada aí, né? Nós vimos isso com a Paola Oliveira. Sim, sim. Outra ela não é magra, não tem uma perna fininha, né? Exatamente o ponto que nós falamos da celulite. Tem a celulite. A mulher é linda. O que falar da Paola Oliveira?
precisamos falar mais sobre esse assunto para realmente as pessoas entenderem, né, e pensarem, refletirem um pouco sobre isso. A beleza está, né, na gente, naquilo que nós enxergamos de nós mesmos e também no outro. Se o olho estiver bom, né, a alma estiver boa, você vai enxergar beleza em tudo. Exato. Quero agradecer então a participação aqui dos nossos convidados, o Ronaldo Scalise e também a Patrícia Almeida. Muito obrigada pela participação de vocês. Nós que agradecemos. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Bom, a Alesp em Pauta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Até o próximo programa. Tchau, tchau.